No meio dos anos 90, a Xuxa me solta. No Brasil, não há homem para mim. 30 anos depois, ela traria o contexto dessa frase e sobre como ela não estava falando seriamente, e sim trazendo em tom de humor uma afirmação feita por nada mais nada menos do que Ayrton Senna, que ela achou que fazia sentido e decidiu usar para se referir sobre sua vida amorosa. Entretanto, essa frase não foi usada apenas pela Xuxa, não é mesmo? Ela foi usada por muitas mulheres que vieram antes e que vieram depois dela, e continua sendo usada até hoje. E essa frase escancara um problema que temos no mundo inteiro. Muitas mulheres acreditam que as suas diferenças para com os homens são irreconciliáveis. E eu adoro esse termo porque ele é muito utilizado no momento em que casais se divorciam. Nós temos diferenças irreconciliáveis. É claro que vocês têm. Vocês não são seres iguais. Desde o início, a estrutura de vocês foi feita para que vocês tivessem diferenças irreconciliáveis. E por mais que eu esteja trazendo esse assunto de forma bem humorada, a verdade é que eu escuto cada vez mais as mulheres falando que os homens não as merecem, os homens estão muito abaixo delas, que elas evoluíram e os homens ainda estão em um grau de evolução que não se compara. Mas a pergunta que eu venho te trazer é: será que nós deveríamos estar comparando mulheres com homens? Ou homens com mulheres? Será que a igualdade entre gêneros realmente algum dia vai existir? Porque quando se trata de diferenças entre homem e mulher, eu não acredito em igualdade. Eu acredito em equidade. Cada um tem necessidades diferentes e precisa ter tratamentos e oportunidades diferentes para ser capaz de se desenvolver. Mas igualdade, tratar um homem pela mesma régua que eu trato uma mulher e vice-versa, para mim isso é receita para o desastre. Mas o que há por trás da ideia de nenhum homem me merece, nenhum homem está no mesmo nível que eu? Vocês já pararam para pensar quantas camadas essa frase tem? A primeira delas é a camada do ego. Pensa comigo, depois de várias decepções, de várias vezes em que uma mulher tentou entregar seu coração, depois de se ferir tantas vezes, é 1000 vezes mais fácil criar um escudo e pensar: nenhum homem me merece, do que olhar para si e pensar: por que eu estou escolhendo homens que não combinam comigo? Ou pior, por que eu estou escolhendo homens que combinam comigo, mas eu não consigo lidar com eles e eu não estou evoluindo a forma como eu trato eles, porque eu sempre ajo igual nos relacionamentos, esperando coisas diferentes. Então, para mim, esse é o início. Você vê um homem que não presta com quem você se envolveu, você não quer pensar que a culpa é sua. Você não quer pensar que, por exemplo, você não precisava ter se envolvido com ele, ou que talvez você nunca tenha tido a maturidade emocional para saber como lidar com ele. Aí o ego já começa: ah, mas ele também não era flor que se cheirasse, eu não sabia de nada quando eu comecei, mas ele era suficiente para você se envolver com ele. Você enxergou nele algo bom. Então aquele algo bom estava nele. Não deixou de existir com o tempo. O que aconteceu foi que, com a convivência, o que ele tinha de ruim brilhou mais. E aí você pensou: eu não mereço passar por isso. Eu valho muito mais do que essa situação. Eu vou embora. E largou esse homem. E pensou nisso como um relacionamento que deu errado. Porque você se envolveu com um ex tóxico. E sim, ele possivelmente era tóxico, mas você se envolveu por quê? Outra camada muito interessante dessa ideia de nenhum homem me merece é exatamente essa afirmação de valor, onde você percebe que você merece muito mais do mundo. E aí você vê as experiências que você teve e você pensa: eu mereço viver coisas melhores. E aí você fala: nenhum homem me merece, mas na verdade você quer dizer: eu valho mais do que as experiências que eu tive. Só que, obviamente, você fala isso da pior maneira possível, porque você quer medir o seu valor através das lentes de um cansaço que você sente sobre experiências que você viveu com homens muito específicos. Porque vamos ser sinceras, a não ser que você seja Andressa Urach, com quantos homens você se envolveu na sua vida? Pra gente achar que conheceu um, conheceu todos. Mas assim, eu entendo. Eu também faço parte desse grupo. Uma outra camada muito importante sobre a ideia do nenhum homem me merece é um cansaço
que todas as mulheres sentem com a mediocridade. Porque você vê um homem que ele é inseguro, que ele é emocionalmente imaturo, ou pior, que parece que te quer bem, mas foge de qualquer responsabilidade. E aí você se decepciona porque você é uma pessoa que tem um pouco mais de maturidade do que ele. Mas aí me diz novamente, você acha que você deveria estar comparando uma mulher com um homem? Eu percebo que, independente de se o homem é maduro ou não, o nosso jeito de sentir é completamente diferente do dele. E muitas vezes nós confundimos imaturidade com praticidade. E nós achamos que alguém está sendo irresponsável quando, na verdade, a pessoa está se responsabilizando, impondo seus próprios limites e não deixando alguém que pode trazer o caos entrar. E isso é uma área da vida da mulher que ela tem muita dificuldade em conseguir entender. Nossa, o quão difícil é para uma mulher dizer não para a mãe, para o pai, para o irmão, para o filho, impor limites, separar o espaço dela, não se deixar engolir pela sociedade, pela família, por quem ela ama, pelos amigos, não se sacrificar pelos outros quando o sacrifício dela não foi solicitado. O homem não vai ficar se sacrificando à toa. E aí, pra você, que tem toda essa emoção e que quer fazer muito pelas pessoas, você vai ver o homem fugindo de uma situação que ele não sabe se ele quer entrar e vai pensar, nossa, ele é um imaturo. Eu acredito que nós poderíamos aprender isso com eles. Tem tantas situações que nós não precisamos entrar, que só vai nos fazer mal. E a gente entra, a gente mergulha de cabeça. E depois a gente se fere. Mas tudo bem, porque foi tudo pelo amor. Será que tá tudo bem? Às vezes, a imaturidade é uma questão de ótica, porque não existe apenas um jeito certo de fazer as coisas. Quando a gente começa a tentar colocar o sapato de outra pessoa e entender por onde ela andou, a gente começa a admirar características que antes a gente desprezava. E é claro, uma das camadas que para mim é mais crítica sobre essa frase é a revolta que vem da falta de um referencial positivo. Porque você quer conhecer homens que você admire, mas você não consegue. Você procura, mas em todos eles você acha uma falha que fala: ah, eu admirava ele tanto antes, mas agora pra mim ele é um lixo. Quantas vezes eu não ouvi isso? Você sabe qual é a pior parte disso? Não é que, de fato, ele não tenha te decepcionado. É que se uma mulher tivesse te decepcionado, você não teria considerado ela um lixo. Você teria sido compreensiva e pensado assim: ela errou, mas o mundo não é fácil. Quem não erra, não é mesmo? Eu percebi que nós mulheres estamos aceitando cada vez mais o erro de outras mulheres e estamos cada vez mais intolerantes com o erro dos homens. Mas os homens não são anjos de luz e de candura, feitos à imagem e semelhança de Deus, sem erro e sem pecado, que vieram aqui apenas para performar perfeição. Não. Homens são seres de carne e osso, que fazem tanta merda quanto nós, não fazem mais merda do que nós, fazem tanta quanto. Então nós vamos ver homens tendo atitudes que nós não aceitamos, mas nós também vamos ver mulheres tendo atitudes que nós não aceitamos. Por que que nós perdoamos as mulheres e odiamos os homens? E isso é muito instintivo. Eu vejo as minhas amigas fazendo isso o tempo inteiro, eu vejo eu fazendo isso o tempo inteiro. E eu tenho tido que ter, tipo, um momento de reflexão em que eu falo, não é assim. Por que que quando uma mulher se envolve com um homem que é rico, ela vai, pega todo o dinheiro dele e foge, não me causa tanta revolta como quando um homem faz a mesma coisa com uma mulher? Não é assim que tem que ser. E assim, eu percebo que quanto mais a gente se considera diferente porque nós somos, mais coisas em comum nós temos. Porque a quantidade de homem que fala, mulher nenhuma presta. Ai, porque mulher só funciona até uma certa idade, depois se tá de solteira, se tá divorciada, é o lixo, é a escória da humanidade. Ai, porque se a mulher tá tatuada, blá blá blá. E no final do dia, eles estão falando isso porque eles tiveram as pouquíssimas experiências de vida deles com mulheres específicas, sendo que eles possivelmente tiveram ações muito parecidas nos relacionamentos e estão achando que todos os relacionamentos são assim. Não são. Cada relacionamento será melhor se entre os relacionamentos você evoluir. Você quer encontrar um homem que te mereça? Ele já existe. E não existe um homem que te mereça. Existem vários. As suas chances
são múltiplas. Mas para você receber uma visita, primeiro você tem que limpar a casa. E a sua casa aqui dentro, às vezes não tá limpa o suficiente para receber alguém. E se você recebe na bagunça, como você vai deixar um bom sentimento, uma boa impressão? Como você vai dar boas-vindas para que algo bom cresça no meio da sujeira? A gente tem que olhar para dentro. E quanto mais para dentro a gente olhar, mais a gente percebe que tem um monte de homem que presta. Tem um monte de homem que funciona. E digo mais, tem uns que não prestam e que dá pra você arrumar? Sim. Você é capaz? Você é capaz de transformar todos os tipos de pessoas. Você não precisa transformar todos os tipos de pessoas. Você não precisa se envolver com uma pessoa que vai te dar trabalho. Mas você é capaz. Porque mesmo que você se envolva com uma pessoa perfeita, aos olhos de quem tá de fora, quando você começar a ter intimidade com essa pessoa, você vai ver 1 milhão de defeitos. E você vai se estressar também. E adivinha só, você também não vai ser um alecrim na vida dele. Nenhum dos dois vai ser. Essa é a dor e o prazer de se envolver com um ser humano. Então eu te convido a parar de usar a frase "nenhum homem me merece", que inclusive manda uma energia muito negativa pro universo, e começar a usar a frase "muitos homens me merecem". Pra mim, há muitos homens que funcionariam bem, que estariam felizes de estar do meu lado e que eu estaria feliz de estar do lado deles. Eu só preciso encontrar. E você, de fato, abrir os dois olhos e começar a olhar as pessoas ao seu redor com carinho. Porque adivinha só, você tem tudo pra ser feliz nessa vida, mas é muito difícil a gente ser feliz quando a gente tem muito preconceito. Eu sei que esse vídeo não é pra todo mundo, mas eu também sei que quem quer evoluir não tem medo de ouvir a verdade. E o meu desejo pra quem assiste esse vídeo é que você encontre um grande amor, que talvez não comece grande, mas se torne grande com o tempo, porque você é capaz de construir o que você quiser na sua vida. Então, se você puder, deixa aqui nos comentários a sua opinião sobre isso e vamos nos fortalecer e conversar muito sobre as nossas experiências com como nós enxergamos os homens no mundo. Aqui foi a Lilith, uma semana brilhante para você.